Bom, no dia de hoje, a gente tem o privilégio de receber o nosso querido Wilson Modesto Polara, que é superintendente do Instituto de Assistência Médica ao Servidor Público Estadual, IANSP, que foi convidado para prestar informações sobre os planos de ampliação das unidades e da rede credenciada de serviço de instituto para os servidores públicos estaduais de todo o estado. Em especial, os servidores do interior, bem como sobre a situação financeira e o financiamento dos serviços ofertados pelo IANSP após a edição da Lei 17.293, de 2020, que estabeleceu medidas voltadas ao ajuste fiscal e ao equilíbrio das contas públicas, aumentando o valor da contribuição e o quadro de contribuintes do Instituto. Então, sem mais delongas, depois reservando também o direito de perguntas aos deputados que deverão se inscrever ao final da fala do Dr. Wilson Polara, vou passar a palavra para você, Polara, para que você prossiga com a sua apresentação e já dizendo que você é muito bem-vindo e que a Comissão de Saúde aqui da Assembleia Legislativa está à sua inteira disposição. Tem a palavra, Polara. Muito obrigado pela acolhida. Muito obrigado pela acolhida. É uma satisfação poder mostrar o nosso trabalho aqui para vocês, que, afinal de contas, quem são os nossos clientes é o povo, e vocês representam o povo. Então, eu acho que é muito importante a gente poder trazer essas informações que muitas vezes ficam falseadas e ninguém sabe, na verdade, qual é a realidade, né? Então, eu vou tentar compartilhar aqui a minha tela, né? Vocês me digam se compartilhou aí. Ainda não, Polara. Era só um pouquinho. Tá. Vou tentar abrir aqui. Entrou? Não. Entrou? Não. Espera só um pouquinho. Tá. Agora está entrando. Entrou? Para mim está carregando ainda, vamos ver. Não sei se para os colegas apareceu. Está carregando também aqui, presidente. Para mim também. Agora sim. Agora sim. Positivo. Bom. Então, nós temos aqui uma primeira informação que tá. Eu recebi, na realidade, uma lista de perguntas, eu vou seguir essa sequência que está aqui nas perguntas. Essas são anteriores à reunião. Então, aqui nós temos, olha, a contribuição de 2020 foi de 1.660.000.000, e o Tesouro contribuiu com 440 milhões. Em 2021, nós tivemos 1.527 de arrecadações e 108 milhões que veio do Tesouro de verba Covid.
A contribuição média, apesar daqui, vocês verem um aumento, grande parte desse aumento foi aumento de pessoas que entraram. Porque vocês veem que a contribuição média, ela sai de R$ 97,81 para R$ 108,71. Uma coisa importante também é que dos 1.843, 882 milhões foram de externos ao Hospital do Servidor Público. Isso mostra que a nossa rede credenciada externa se ampliou muito durante o atendimento Covid. Então, nós tivemos aqui, em termos de atendimentos, em 2020, o hospital fez 440 mil consultas, a rede 2 milhões de consultas. Em 21, houve um aumento tanto do hospital quanto da rede, que foi para 2.274. Os exames, nós fizemos aproximadamente 3 milhões no hospital e 7 milhões na rede, no ano de 2020. No ano de 2021, foram 3 milhões e 184 no hospital e 8 milhões e 300 na rede, muito por conta dos testes Covid, que foram realmente feitos a uma quantidade muito grande. Em termos de internações, também aumentamos. No hospital aumentou de 21 mil para 27 mil, e na rede aumentou de 31 mil para 35 mil. Aqui sempre aquela discussão, quantos credenciados nós temos? Vocês veem que, apesar de nós termos perdido aqui, a quantidade de internações aumentou quase 30%. Mesmo que a gente tenha perdido aqui entre 19, 20 e 21, cerca de 11 hospitais. Ganhamos um hospital especializado e perdemos 11 hospitais gerais. Muitos desses hospitais são aqueles hospitais Santa Casas e filantrópicos que pedem para sair, que pedem para não continuar o serviço. Por quê? Porque o restante, retaguarda, imagem, todos eles se mantiveram ou aumentaram. Então, nós tivemos um total de prestadores que foi de 984 para 960, muito à custa de hospitais. Aqui a questão do que aconteceu com a contribuição. Vocês veem que o contribuinte com menos de 59 anos era 2%, continuou 2% igual. O contribuinte com mais de 59 anos passou de 2% para 3%, então houve um aumento de 1%. O beneficiário com menos de 59 anos, ele passou de 0% a 0,5%, então teve um incremento de 0,5%. Esse é o nosso grande problema. Isso é o que eu não queria. Eu falei para o Mauro Ricardo que nós precisaríamos, pelo menos, uma pessoa tem que pagar no mínimo 2%. Mesmo os beneficiários aqui, com mais de 59 anos, que utilizam muito serviço, ele só deixou a gente cobrar 1%. Era 0, foi para 1%. O agregado de menos de 59 anos ficou igual, 2%, que a grande maioria é agregado e contribuinte, esses ficaram igual. E o agregado com mais de 59 anos era 2%, passou a 3%, aumentou 1%. Isso aqui é uma apresentação que eu preciso levar todo mês lá na secretaria, em que eu mostro a curva ao longo do ano. Eles me acompanharam, isso desde o Mauro Ricardo. O Mauro Ricardo exigiu que eu fizesse uma curva de acompanhamento mês a mês. Então, isso aqui ainda é uma previsão, porque isso aqui fechou, foi a apresentação do mês de novembro, eu fechei agora em outubro. Agora, em dezembro, eu fecho novembro, e em janeiro, só que eu vou ter, com certeza, o fluxo total. Mas, senhores, veem que nós estamos com um resultado positivo, aproximadamente 50 milhões aqui. Aqui, nós vemos os gastos Covid, foram muito altos. Nós tivemos um total de 487 milhões a mais de gasto no hospital, sendo que 437 do hospital e 50 milhões na rede credenciada, muito à custa de leitos de UTI e exames de Covid.
nós tivemos o governo, nós pedimos 187 milhões, eles deram para nós somente 108 milhões. Então, nós arcamos aqui com aproximadamente 400 milhões desses 500 milhões que foi o total Covid. Então, vocês vão dizer, bom, mas como é que você gastou só isso de Covid? Não, porque aqui os senhores veem, ó, o que o hospital gastou de média mensal no 2019, o que aconteceu? As internações eletivas e clínicas não Covid caíram, tá? Nós tivemos um aumento aqui do hospital, aumentou o gasto por causa do aumento do Covid, mas ele caiu o seu gasto normal. Então, agora nós vamos ter um estoque de pacientes que não foram atendidos e precisam ser atendidos. Para 2021, aconteceu, piorou, quer dizer, aumentou mais o gasto do hospital com Covid, aumentou muito a diferença mensal do que a gente gastava com o Decam. Uma diferença total de 12 milhões mês, nós tivemos no ano de 2021. Aqui, então, o custo total de previsão para 2021 é de 1.843 bilhão, e a arrecadação total sendo que aqui são os contribuintes, aqui foi o que o Tesouro deu, e nós temos um total de arrecadação de 1.766 bilhão. Obviamente, aqui está aqueles 400 milhões do Covid, e provavelmente nós vamos ficar aqui em 1 bi 700, nós vamos estar muito equilibrado o ano que vem com a arrecadação de 1 bilhão 653. Nós tivemos aqui, então, um resultado negativo de 76 milhões no ano de 2021. Então, eu trouxe aqui um acompanhamento desde 2016, para os senhores terem uma ideia, qual era a dotação, qual era a despesa, qual era a diferença e o quanto que o governo contribuía. Aqui, vocês veem que foi positivo, o único mês que foi positivo, o ano que foi positivo, foi em 2018, porque o Márcio França, quando assumiu o segundo semestre com a saída do Geraldo Alckmin, ele deu uma dotação de 160 milhões para cá. Então, vocês veem que foi para 97 de saldo negativo. Já piorou, em 2019 eles fizeram um contingenciamento aqui, 60 milhões em 2019, o que deu um saldo negativo de 156, porque somou isso com isso. E em 2020, nós tivemos aqui também um contingenciamento de 82 milhões da verba do Tesouro. Isso, nós atingimos o fim, nós entramos esse ano com 239 milhões de saldo negativo. Vocês veem, aqui o governo deu 108 e os outros 54 nós conseguimos pagar dentro dessa despesa do ano de 2021. Então, nós vamos sair nós entramos com 239 milhões de saldo negativo, estamos saindo com 76 milhões, é um resultado muito bom. Aqui, os senhores veem, desde 2008, o que aconteceu. O que aconteceu aqui em 2012, que começou a ficar negativo? Aconteceu que o governo deu a classe médica, ou como é que chama? A carreira médica, e não deu a dotação orçamentária. Então, nós começamos a entrar no saldo negativo. O que acontece? Que aqui, em torno de 130 milhões, nós temos contratos, por exemplo, de novembro que vence em janeiro e dezembro que vence em fevereiro. Então, essa linha aqui é bem suportável. O que aconteceu é que em 2017 aumentou muito, porque houve uma queda muito grande dos servidores do hospital. O hospital está realmente com uma perda enorme de vagas de médicos e enfermeiros. Isso significa o quê? Gastos com a rede. Isso aqui foi a correção do Márcio França, e aí nós continuamos aqui com os dois contingenciamentos, e esse ano nós conseguimos o menor índice desde 2013. Acredito que o ano que vem a gente zera essa conta. Então, era mais ou menos isso. Eu queria agora me colocar à disposição de vocês para qualquer uma das perguntas aí que se façam necessário.
Muito obrigada, doutor Polara, pela apresentação. Nós já temos 2 deputados inscritos, até onde eu recebi aqui a informação. Então, eu passo a palavra para o deputado Caio França para proceder às perguntas. Presidente, se Vossa Excelência permitir que o Edmir comece, eu estou terminando aqui os meus questionamentos e, na sequência, eu faço. Boa tarde, doutor Polara. Nenhum problema, então passo a palavra para o deputado Edmir Chedid para que proceda os seus questionamentos. Tem a palavra, deputado. Obrigado, querida deputada Patrícia Bezerra, que é presidente dessa comissão, tem feito um ótimo trabalho, colegas deputados também presentes, e ao doutor Polara e toda a equipe, cumprimentar todos os senhores. E, doutor Polara, aquilo que eu pensava é o que parece que realmente está acontecendo, né? Eu queria que o senhor fosse bem transparente, como o senhor sempre foi. O senhor sempre foi uma pessoa, quando esteve na Secretaria de Saúde do Estado, olha, o que dá, dá, o que não dá, não dá, não adianta eu prometer o que eu não posso fazer, né? É como o médico diz, né? Olha, eu vou fazer tudo o que é possível, mas não depende só de mim a recuperação do paciente. Tem vários fatores. O que eu tenho visto agora, doutor Polara, é uma preocupação de todos nós, deputados aqui da Casa, principalmente as senhoras e senhores deputados que votaram as reformas do governo do Estado e que nos foram prometidos, quanto ao IANS, que é uma grande preocupação que eu tenho, e com certeza todos os nossos colegas aqui da Assembleia o têm também, que é com a palavra que o governo nos deu. A mim foi dito o seguinte: nós vamos aumentar a contribuição, mas o governo do Estado vai manter as transferências de recursos para o IANSP. O que nós desejamos, foi dito pelo governo, é o IANSP atendendo melhor do que atende hoje, com mais qualidade, remunerando bem, tratando bem dos servidores. Até porque, já que não é possível, e a gente entende, nós temos uma legislação que não dá para dar reajuste de salário para o servidor, ao que eles mereciam, ou que a grande maioria merece, né? Então, vamos cuidar melhor da saúde? Eu fui relator do orçamento, já em 2005 e 2006, na transição geral do Serra. E essa já era uma preocupação nossa, do IANS. Então, eu apresentei um requerimento de informação, de número 852 de 2021 ao IANS, para saber das informações do convênio com os hospitais e santas casas encerrados em 19, 20, 21, perguntando o que foi efetivamente renovado, quais os municípios foram afetados, quantos servidores, né? Então, eu queria pedir a Vossa Excelência, doutor Polara, que dê uma olhada junto à sua equipe, porque em função da pandemia toda que houve, e a gente até entende, porque é uma mudança muito grande, essa resposta pode ter se perdido ao vir para a Assembleia, né? Pode ter se perdido no meio do caminho, pode ter se perdido internamente aqui, mas eu não a recebi até hoje. E é importante para a gente nos basear aqui das informações. Se o senhor puder fazer a gentileza de nos reenviar isso, você pode dizer que eu tenho certeza que o senhor deve ter encaminhado, para a gente ter a noção aqui do quadro. O que a gente quer é defender o trabalho que vocês fazem aí no IANSP. Esse é o nosso objetivo, eu sei que é o objetivo de todos aqui na Assembleia. Talvez eu seja mais incisivo, porque eu não dependo do governo do Estado para estar aqui. Se eu depender do governo do Estado para ser deputado, eu já não seria deputado nem no primeiro mandato, quanto mais no 7º. Então, eu defendo aquilo que eu penso, né? Como eu sei que a maioria dos colegas deputados aqui o fazem. Mas, doutor Polara, ainda sobre os convênios encerrados, eu queria saber do senhor se existem ainda dívidas remanescentes, né, que ainda tem débitos a pagar lá com quem acabou o convênio, né? Se houve a utilização
da atualização das tabelas referenciais do serviço do IANSP praticado junto à rede credenciada, e qual o índice e critérios adotados para a revisão dos valores de tabela, né? E como é que foi criado esse critério para definição do valor do teto contratual mensal no edital de credenciamento? Também é uma pergunta. Estou procurando ser bem objetivo aqui, minha querida presidente. Houve também, em números gerais, uma redução, né, de prestadores de serviço, como o senhor mesmo já fez a demonstração aqui para nós, né? Então, eu queria saber, em números gerais, houve um aumento ou redução ou manutenção dos serviços credenciados nos últimos 3 anos, né? Eu percebi ali que parece que diminuiu. Pode ter aumentado o número de atendidos, mas os credenciados diminuíram. E aí eu vou legislar lá em função da minha maior base eleitoral, que é a região Bragantino e o Circuito das Águas, onde havia um convênio do IANSP há 5 anos, com um hospital universitário, que é lá do pessoal de Jaci, que administra o hospital. O senhor já esteve várias vezes, o vice-governador esteve lá, o atual secretário esteve lá, inclusive, e parou de atender porque o hospital não aceita mais a tabela que o IANSP paga. Ninguém aceita mais. A gente vai fazer o trabalho de conversar com as santas casas, com os hospitais, e ninguém quer operar na tabela que o IANSP atua, né? Eu, por outro lado, também, aí quem está falando sou eu, doutor Tomás, eu não vejo a Secretaria do Estado dar uma mãozinha também, sabe? Porque quando a gente tem um hospital, eu imagino que deva ser assim, você tem um custo fixo, e aí você tem o custo variável, né? Se o custo fixo já está coberto, vamos faturar mais no variável, né? É o que às vezes eu ouvi até do senhor quando era secretário do Estado. Então, às vezes eu não entendo até porque um hospital não pode fazer um convênio com o IANSP, custo até menor em determinadas custos variáveis, né? Não fixos, porque tem convênio com o Estado. Mas também não vejo a Secretaria de Estado dar uma mãozinha no IANSP nessa questão, até porque a gente sabe bem que se depender da Secretaria de Saúde do Estado, como um todo, e a vontade de fazer a gestão, não é crítica aqui destrutiva a ninguém, é encampar o IANSP para a Secretaria de Saúde, né? A gente sabe que existe, me parece existir essa vontade. Ainda sobre a lei, doutor Polar, 17.293 de 2020, para que seja possível a gente comparar o tamanho do incremento na arrecadação, eu poderia informar qual foi o montante arrecadado pelo IANSP, com contribuição dos servidores, contribuintes, beneficiários, no primeiro semestre de 2020 e no segundo semestre de 2021, desses que aumentaram, né, porque aumentou a base de arrecadação, porque entrou muita gente no convênio, foi autorizado, como o senhor mesmo nos explicou. Mas a gente queria entender um pouco mais esse processo. E dizer que eu estou, doutor Polar, e queria que o senhor me confirmasse, revendo os números que eu estava vendo, e até peço, se o senhor puder disponibilizar toda essa informação que o senhor deu, né? E aqui, a gente de casa pode falar, tem um errinho de português do tesouro ali, talvez tenha sido até de propósito, porque eu vi que o tesouro repassou 1/4 do que repassou no ano anterior. Então, eu queria objetivamente entender, é isso mesmo? Aquilo que me prometeram quando eu votei as reformas aqui na Assembleia, que era, o IANSP vai arrecadar mais porque é muito baixo o custo, como o senhor falou dos R$30, o desconto na folha do servidor para ter um convênio completo, mas que o Estado iria continuar colocando os valores corrigidos do IANSP. Então, o que eu vi ali é o seguinte, o governo não cumpriu com o que falou. É isso, doutor Polara? É outra pergunta que eu deixo no ar.
E eu agradeço aqui desde já, e qualquer coisa eu volto a perguntar se eu não entendi a sua resposta, se me permitir, a nossa querida presidente, que também conduz aqui a Comissão de Saúde. Agradecer muito, viu, doutor Polara, ao senhor, à sua equipe, tudo que tem feito. Eu estou muito entristecido, porque a minha região inteira ali não tem atendimento mais, tem que ir para São Paulo para ser atendido. O senhor sabe, com tudo isso que aconteceu, e quantas vezes eu te liguei de madrugada e o senhor me atendeu também, quero deixar claro isso e agradecê-lo, porque eu já liguei de madrugada para o senhor para atender gente, e o senhor nos atendeu. É importante a gente relatar isso, né? O senhor não teria obrigação nenhuma. E nós também não pedimos para passar ninguém na frente. Não é isso. Nós ligamos para saber, escuta, o que está acontecendo? O que a gente pode ajudar? Como a gente pode falar lá com mãos de tesoura para ajudar a resolver o problema, né? E o senhor sempre nos atendeu com muito carinho. Eu queria saber, quando é a perspectiva que a minha região vai voltar a ser atendida pelo querido IANSP, doutor Polar? Muito obrigado. E agradecendo aos colegas deputados também. E a toda a sua equipe, doutor Polar. Passo a palavra, então, para as respostas, já que temos muitas perguntas acumuladas, para o presidente Wilson Polara, que está na incumbência aí na superintendente do IANSP, para proceder às respostas. Bom, primeiro eu queria agradecer ao que eu considero meu amigo, Edmir Chedid. Desde a época da secretaria, a gente teve uma afinidade, assim, diz que o Vinícius de Moraes fala, amizade, amigos você não faz, você reconhece. Então, logo dos primeiros momentos, a gente já teve uma empatia. Por quê? Porque ele é verdadeiro, é aquilo que ele falou. Ele não tem papas na língua, não. Com ele a coisa é na verdade, e não tem conversa. Então, eu quero realmente responder adequadamente todos esses seus questionamentos, e eu quero dizer que realmente a contribuição do governo não existia. Esses 108 milhões foram tirados, como eu poderia dizer, no forceps, porque não queriam dar para nós os 108 milhões do Covid, que foi uma coisa que vocês viram que aumentou muito. Então, qual era o objetivo do Mauro Ricardo? O objetivo do Mauro Ricardo era deixar-nos com a mesma arrecadação sem o dinheiro do governo. Então, essa era a conta que ele fazia. Por isso que ele diminuiu aquelas porcentagens, porque ele via, vocês arrecadaram, vocês têm um orçamento de 1 bi e 600, vocês vão ter que arrecadar 1 bi 600, mas isso em 2019, quer dizer, não conta com o aumento. Então, tudo que se fala que nós aumentamos a contribuição e não demos nada em troca, primeiro, não é verdade, porque nós demos em troca. E segundo, é que o governo deu com uma mão e tirou com a outra. Realmente, nós não podemos dizer que a gente tem sobra de orçamento. O orçamento ficou igual e nós começamos a realmente tentar ver o que a gente conseguia melhorar. As informações, eu mando totalmente, quer dizer, se houver uma necessidade, eu posso mandar rotineiramente à Comissão de Saúde todas as informações que forem necessárias. A questão de dívida remanescente, deputado, vocês têm que entender uma coisa seguinte, o IANSP, ele tem um orçamento, e eu só posso gastar dentro do orçamento. Então, eu não posso chegar para um hospital, falar, abra a porta e atenda quem entrar, porque eu pago você. Então, eu tenho que dar uma previsibilidade do que vai acontecer. Então, é feito o nosso DECAM faz todo um cálculo de quantas pessoas tem na região, quais são as incidências, qual a idade dessas pessoas, e aí a gente contratualiza o hospital de acordo com um teto que a gente imagina que é o que ele vai gastar. Alguns excedem o teto, outros diminuem o teto. Por quê? Eu não posso obrigar o doente a ir quando ele não quer ir, nem não ir quando ele quer ir. Então, existe uma variação
disso. Mas, ao longo dos meses, isso vai se acomodando, porque a gente paga aqueles que aumentam com os que diminuem. Então, eu tenho a necessidade de mandar para os senhores, em outubro, um orçamento previsível do ano que vem. E eu só posso fazer isso se eu der um teto para o hospital. Logicamente, eu tiro uma parte, uns 15%, 20%, para não deixar o hospital realmente... A maioria dos hospitais grandes, eles têm uma pressão de atendimento muito grande, eles extrapolam o teto. Então, é um mecanismo de pressão. Isso não quer dizer que eu não pague se por acaso ultrapassar o teto. Só que todas as contas são revistas. E tem uma coisa chamada glosa, como tem em todo convênio. São pacientes que não têm direito, são exames que são feitos, o plano não cobre, então, são remédios que são dados que o plano não cobre, exames que o plano não cobre. Por quê? Porque com R$100 por mês, nós temos que fazer algumas restrições, sim. E são muito poucas, muito poucas. E essas dívidas, geralmente, são essa questão da discussão. Obviamente, o que acontece? Quando um hospital para de atender, o que acontece? Esses valores vão ser analisados 60 dias, 90 dias, até 120 dias depois, mas ele vai acabar recebendo. Por quê? Porque quando ele está ao longo do atendimento, forma-se uma carteira, então ele vai receber, às vezes, num mês, ele deixa de receber o valor daquele mês, mas ele recebe um que foi analisado há 90 dias atrás, então cria um fluxo de caixa. Quando ele para de atender, é que ele sente que para o fluxo de caixa, esse é que é o grande problema. O edital de credenciamento, ele é feito exatamente com o teto. Por quê? Porque nós sabemos quanto esse hospital vai ter que atender. Quando se fala em tabela, a nossa tabela é uma tabela votada por vocês. Se vocês permitirem eu mandar uma tabela melhor, que seja votada e que venha com um orçamento, não tem problema nenhum. Para mim seria espetacular. A tabela de pagamento, porque não existe repasse de verba, existe atendimento, eu pago por atendimento. Quer dizer, se um hospital tem um teto de R$100 mil e ele atendeu R$50 mil, ele não recebe os 100, ele recebe 50. Então, muitas vezes eles confundem também, que eles têm, eu pago o que é atendido. A questão de fazer alguma coisa pela secretaria não é possível, nem a secretaria englobar o IANSP. Por quê? Porque o IANSP, o orçamento do IANSP não pode ser colocado naqueles 12% que o governo gasta com saúde. Aquilo é só SUS. E nós somos um convênio privado. Eu não posso pegar o orçamento do IANSP e colocar dentro da secretaria. Por quê? Porque não pode ser creditado naqueles 12% que vai para a saúde. Então, não tem isso. Isso aqui é uma entidade quase que privada dos funcionários públicos. Só que nós somos muito grandes, nós somos quase maior que a 1000. Nós somos 3 Prevent Seniors, para você ter uma ideia. É muito grande isso aqui, então requer uma administração muito cuidadosa. Encampar o IANSP é isso que eu acabei de falar, não é possível, porque não tem como, teria como fazer isso. O que poderia ser feito? Poderia ser feito, o IANSP vira só o convênio, e o Hospital Servidor Público passa para o Estado, atende SUS e IANSP. E outros hospitais também, que podem, por exemplo, o HC pode atender convênio, atenderia SUS mais IANSP. Mas hoje, o Hospital Servidor Público é exclusivo do IANSP. Quando se fala em tabela, não é que todos os hospitais não querem, nós temos 95% dos nossos hospitais aceitam perfeitamente a tabela, e está tudo muito bem. Também quando a gente fala em novos credenciamentos, é difícil, porque muitas vezes o que a gente tem? A gente tem aqui o estudo de quanto cada população consome em termos de saúde. Então, se eu tenho um grupo, por exemplo, de 1000 pessoas, eu vou ter 60 consultas de oftalmo por mês. Se eu tenho uma clínica credenciada, eu credencio uma outra, o que vai acontecer? É 30 para cada uma.
Se eu ponho 4 clínicas, vão ser 15 consultas para cada uma. Então, isso vai tirando o interesse a tabela já é baixa, eles ganham no volume. Se eu tiro o volume de uma clínica, então nós não podemos atender em todos os municípios, por pequeno que seja, mas nós temos uma distância, isso está bem estudado. Eu tenho aqui atrás de mim, olha, eu fico o dia inteiro olhando para isso aqui, ó. Eu tenho o estado inteiro, com todos os hospitais, os pingolim lá, que a gente põe, e cada um mostrando que não tem áreas desassistidas. E eu fico o dia inteiro olhando para esse mapa, mostrando o que foi credenciado e o que foi descredenciado. Agora, quando nós identificamos realmente um local que precisa, nós credenciamos. Tem locais que já foram credenciados agora esse ano mesmo. Outra coisa que nós temos que entender é a complexidade. Isso não significa que eu, tendo um hospitalzinho, a Santa Casa ali da cidade credenciada, essa Santa Casa vai atender tudo. Não vai. Casos mais complexos tem hospital, uma cirurgia cardíaca, um câncer, são uma neurocirurgia. Eles têm que vir para cá, não adianta, por melhor que seja, ele tem que vir para cá. E aqui nós temos, deputado, o melhor corpo clínico de São Paulo, são todos professores da USP, professores da Paulista, eles estão aqui há 40 anos, trabalham no Einstein, trabalham no Sírio, é um corpo clínico de primeira linha, é o que a nossa discussão com o governo agora, porque o governo, o primeiro dia, nós entramos aqui no dia 1º de janeiro, que foi um domingo, no dia 2 de janeiro, na segunda-feira, eu fui lá falar com o Rodrigo Garcia, mostrando uma necessidade de contratação de 150 médicos. Até hoje, eu perdi 600 vagas de trabalho desde que eu estou aqui, e nenhuma foi reposta. E eles querem que eu contrate uma empresa de mão de obra médica. Agora, você acha que eu posso chegar numa empresa de mão de obra médica e falar, ó, me traga um professor de ginecologia que faça pesquisa, que faça ensino, que dê aula? Não dá, eles fazem uma carreira aqui dentro, só que é quase uma academia, tem um viés acadêmico isso aqui. Então, eu tenho que, pelo menos uma parte dos médicos, tem que ser de carreira, tem que ser de funcionários concursados. É lógico que eu posso pôr um plantonista de pronto-socorro, um médico contratado? Posso. Um plantonista de UTI? Posso. Mas um professor, o chefe de serviço, os número 2, os número 3, eles têm que ser concursados, senão não há interesse. Eles ganham muito pouco aqui, o salário médio aqui é em torno de 5, 6 mil reais. É o que eles ganham num dia de consultório, entendeu? Eu não posso fazer isso. O repasse, realmente, o repasse esse ano era para ser 0. Foi 1/4, porque nós fizemos mais de 10 reuniões lá na secretaria, até que conseguimos convencer o doutor Hilton Facchini, que é quem toma todas as decisões no Estado, a dar para nós uma parte do que nós gastamos no Covid. Aquela sua última pergunta, nós tivemos uma arrecadação de fonte 4 no primeiro semestre de 2020 de 529 milhões. E no primeiro semestre de 2021 e de 2020, 220 milhões, o que dá uma diferença de 8,5%. Então, nós tivemos um aumento de arrecadação de 8,5%, que é exatamente... Foi muito inteligente a sua comparação, porque já estava vigente o novo plano, e isso aqui significa novas pessoas. Então, nós tivemos, sim, um aumento de 8% nas pessoas. Foi muito inteligente essa sua verificação. Eu agradeço muito as suas perguntas, espero ter respondido, e fico à vontade, à disposição para outros questionamentos. Doutor Lara, senhora presidente, senhores deputados, só para colocar, você sabe que eu sou muito transparente, o senhor me conhece, a gente luta pela mesma coisa, como todos os colegas deputados aqui lutam, para melhorar a qualidade do serviço de todo mundo. Mas me deixa muito entristecido o que o governo do Estado está fazendo com o IANS. Está fazendo
o jogo conosco, deputados aqui, que votamos as reformas e que não estão cumprindo o compromisso de colocar recursos. E a minha região está sem atendimento. Eu tenho aqui, doutor Polara, só para mostrar para os deputados, olha, 5 anos de convênio, R$150 mil de convênio lá em Bragança. O senhor até falou que ia aumentar para 200, mas o hospital lá não tem certidão negativa de INSS, o hospital particular. O público lá não quer fazer por causa de preço. Nós temos até que avaliar essa contratação hoje em dia em função de débitos com o INSS. Porque nós estamos vivendo um momento totalmente diferente. Nós estamos vivendo uma crise causada aí pela pandemia, pela falta de vacina que não veio aí do governo federal. Não vamos nem discutir essas coisas, senão começa a bater boca em coisa que não interessa. Já veio os prós e os contras, não é isso que eu quero. Mas eu também vi, excelência. Olha, pessoal lá de Rio Preto, é forte, hein? Pessoal de Rio Preto tinha um convênio de 279 mil, ó, e agora foi para 399 mil. Né? Aumentou o serviço, quase 400, 399.991. Foi nesse ano agora. Então, o que eu quero pedir para o senhor? Passa para a gente, vê o que a gente tem que fazer. Eu sei que os colegas deputados aqui vão lutar muito, os que são pró-governo, os que são adversários do governo. A casa aqui, cada um defende a sua tese, mas todo mundo tem bom senso, na maioria das vezes. Eu entendo que essa casa tem bom senso, né? De chamar quem quer que seja que nos prometeu, governador, vice, secretário, né? Para botar o dinheiro aí para vocês poderem dar saúde pública. Se não der para dar aumento de salário para servidor, que inclusive está barrado por uma legislação federal até o final do ano e ninguém sabe se vai continuar assim ou não, mas que dê um pouco mais de saúde, mais recurso para vocês fazerem mais saúde, né? Eu concordo com o senhor, a equipe que tem aí é uma equipe de primeira, é uma equipe dedicada. Não dá para desmontar essa equipe. Ora, dá vontade de falar para o governo: olha, governo, vamos tornar isso aqui só do servidor público, porque você quer fazer a gestão aqui, mas você não coloca nada para ajudar. Como é que fica, né? Essas considerações, quero lhe agradecer toda a sua equipe, agradecer a nossa presidente mais uma vez, sempre solícita aqui. De vez em quando eu dou uma briguinha com ela, mas é só para dar ibope na minha rede social que eu brigo com ela. Porque daí dá ibope. Quando você dá uma discutida com ela, que conhece bastante tudo, dá um ibope danado para mim aqui, viu? Mas a gente se dá muito bem, eu gosto muito dela, ela tem feito um bom trabalho, a Comissão de Saúde tem feito um bom trabalho. Muito obrigado a todos, parabenizá-los aí. Obrigado, presidente, obrigado, colegas deputados também. Obrigado, Patrícia. Obrigada, deputada Edmir Chedid. Vamos trazer, sim, o governo, porque, com certeza, a gente tem que deixar muito claro que IANSP também é governo, embora tenha essa particularidade de ser um hospital do servidor público, mas também é governo, e em se tratando da saúde, não só do servidor, mas também do cidadão paulista e paulistano, nós vamos nos empenhar para que cheguemos a um consenso, e se for necessário trazer o Papa nessa comissão, deputado Edmir Chedid, você não tenha nenhum receio que nós traremos, porque eu sei que também é interesse do governo de trazer o melhor atendimento, de trazer o melhor condições de saúde para toda a população. Então, faremos todas as acariações que forem necessárias, no estilo deputada Edmir Chedid. Não tem nenhum problema, que essa deputada continuará sendo uma presidente republicana nessa comissão, e faremos, sim, os convites que forem necessários para que a gente chegue a um bom termo e que o cidadão seja contemplado no final de todas esses questionamentos. Então, passo agora a palavra ao deputado Caio França para que proceda também com seus questionamentos.
Obrigado, presidente Patrícia. Prazer em conversar com o Dr. Polara, também registrar meu respeito, carinho aí pelo trabalho dele, desde que esteve à frente da Secretaria de Saúde também, sempre muito correto e solícito conosco, então registrar é bom revê-lo, Dr. Polara. Rápidas palavras também, primeiro dizer que eu, assim como alguns que já falaram, eu compreendo também que o IANSP é um instrumento muito importante para o Estado de São Paulo, porque cuida da vida dos nossos servidores públicos, que são aqueles que cuidam da vida das pessoas mais simples. Então, obviamente, na minha avaliação, me parece óbvio que é uma decisão de governo você poder fazer um investimento no IANSP para cuidar do seu servidor ou não. Pelo que eu compreendi na apresentação do Dr. Polara, o último investimento grande que foi feito por parte do governo em relação ao IANSP foi no período do então governador Márcio França. Me corrija depois se estiver errado, Dr. Polara. Então, eu fico feliz em saber que o governador Márcio França, à época, no pouco período que teve à frente do IANSP, prestigiou esse equipamento tão importante para a vida dos servidores públicos. Então, primeiro uma colocação, eu gostaria depois da confirmação do senhor. Na sequência, doutor Polara, eu também vou trazer um pouco para a questão regional. O senhor sabe, a minha base eleitoral é a Baixada Santista e o Vale do Ribeira, e na Baixada Santista eu também tenho muitas preocupações parecidas com o que o deputado Edmir Chedi trouxe. Primeiro, algumas especialidades, muita demora para conseguir garantir o atendimento aos servidores públicos, especialmente aqui a questão envolvendo cardiologistas. Isso serve para a Baixada e para o Vale do Ribeira. Gostaria de ter, se há alguma dificuldade especificamente na Baixada e no Vale em relação a isso, ou se é de forma geral, e também em relação a um tema que são os laboratórios de imagem e coleta de sangue. Essa é uma preocupação muito séria, doutor Polara, porque da forma que o senhor falou, e eu gostaria de entender se é assim já hoje. Na medida que o IANSP tem uma tabela fechada de preços, e se qualquer pessoa tem uma clínica que se sujeite aos preços do IANSP, ela consegue se habilitar por si só, porque eu tenho a informação de que isso acaba não acontecendo. Por quê? Eu vou dar um exemplo aqui. Na Baixada Santista, os servidores que querem fazer coleta de sangue ou laboratório de imagem, eles precisam se deslocar para Santos, e talvez São Vicente também, se eu não me engano, tem clínica credenciada, sendo que tem outras clínicas na região que também gostariam de poder proporcionar isso ao IANSP e não conseguem fazer o credenciamento. E me parece que também é uma coisa lógica, sendo que nós temos servidores públicos em Guarujá, em Cubatão, em Praia Grande, que não precisariam se deslocar até essas cidades centrais e poderiam fazer esse tipo de atendimento nas próprias cidades, facilitando um pouco da vida do próprio servidor público. Então, eu gostaria de compreender melhor como é que se dá esse credenciamento das clínicas. Isso serve também para os hospitais, porque se tem uma tabela, se tem um preço fechado, me parece que boa parte dessas clínicas, ainda mais pelo período que nós estamos vivendo, de dificuldade, elas gostariam também de poder ser habilitadas. O problema é que tem tipo de uma quarteirização nesse processo. Essa decisão de credenciar ou não fica diretamente com o IANSP. Tem uma entidade que acaba administrando esses credenciamentos. Eu gostaria de entender melhor por que isso acontece, se não daria para fazer isso direto com o próprio IANSP, e se essa queixa já chegou para vocês. Especificamente aqui, eu volto a falar da Baixada Santista e do Vale do Ribeira, em relação aos laboratórios de imagem de sangue. E eu, numa rápida consulta aqui na internet, digitei pacientes, reclamação e IANSP, por exemplo. E aí eu vi aqui um caso de Presidente Prudente, que foi publicado pela TV Fronteira, em agosto desse ano, de 2021, onde já foram no Ministério Público, com uma reclamação muito grande aqui, envolvendo desde 2014, com relação à Santa Casa, com a falta de atendimento também e precariedade. Então, veja, o que me chama a atenção, fica aparecendo, doutor Polara, que para os servidores que não estão na capital,
na Grande São Paulo, o atendimento tem uma qualidade. E para quem está na capital, na Grande São Paulo, o atendimento é de outra qualidade. Então, fica parecendo que nós temos servidores que têm aí, né, uma condição melhor de atendimento, como se fosse, né, um primeiro e segundo escalão de servidor público, sendo que isso não deveria acontecer. A gente deveria manter um atendimento padrão para todos os servidores. O dinheiro, o desconto do servidor da capital é o mesmo do desconto do servidor do interior e do litoral. Então, falando tudo isso, eu gostaria de, se eu pudesse explanar a respeito desses 4 ou 5 temas que eu falei, mas dessa preocupação especificamente em relação aos laboratórios da região Baixada Santista e Vale do Ribeira. Muito obrigado mais uma vez pela sua presença aqui conosco, é sempre um prazer ouvi-lo. Fique à vontade para proceder às respostas, doutor Polara. Bom, muito obrigado, Caio, pelas suas perguntas. Eu queria que você fosse portador do nosso agradecimento ao Márcio França, porque você viu que ele ajudou muito o IANSP quando ele foi, o período de 6 meses que ele ficou como governador. O Márcio França deu para nós 166 milhões em 3 meses. Você tem uma noção, além do que o governo já dava. Então, foi realmente uma ajuda fundamental. O que eu quero te dizer é o seguinte, nós não podemos, apesar de não ser uma coisa assim desejável, todos os credenciamentos estão abertos. Se você quiser, como médico de Mongaguá, ser credenciado no IANSP, você pode credenciar amanhã, que sempre está aberto para médico, consultório médico, sempre está aberto. O que nós não podemos é abrir para clínicas de exame, por quê? Porque essas clínicas passam a fazer 80% do faturamento delas em exame. O doente entra lá, sai com uma lista de 30 exames, todos desnecessários e todos com resultado normal. Então, isso é uma coisa que nós precisamos administrar muito bem. As clínicas que estão credenciadas de diagnóstico são clínicas que, por causa do movimento, que é o movimento certo, elas aceitam a nossa tabela, porque compensa a massa crítica. A Baixada Santista tem um problema seríssimo. Por quê? Quando eu cheguei aqui, eu fui ver, a Baixada, em termos de região, é a nossa primeira em termos de custo. Aí falar, poxa vida, mas tem muito mais gente morando em São Paulo do que na Baixada. E a Baixada é mais cara. Por quê? Porque muito aposentado que está com endereço em São Paulo está morando na Baixada hoje em dia e é atendido lá. Então, quando eu faço o estudo, eu mostro que a Baixada atende muito mais pessoas em relação aos domicílios. Então, é um problema para a gente resolver. Mas, se você conhecer algum cardiologista que queira ser credenciado, ele está totalmente aberto, credencia amanhã. Da mesma forma, por que nós tivemos que aumentar São José do Rio Preto? Porque o atendimento aumentou muito lá. Realmente, quando o atendimento aumenta, nós tiramos de algum outro lugar e colocamos. É uma administração contínua isso aí que nós fazemos. E não tem. O credenciamento, obviamente, eu só posso credenciar quando eu tenho orçamento, porque eu tenho que empenhar. É como se fosse uma compra. Um credenciamento para o governo é como se fosse uma compra. Então, eu preciso fazer um SAL, uma solicitação de alteração do orçamento, tirar dinheiro de algum lugar que já está, para poder transferir para esse novo credenciamento com um novo teto e um novo extrateto. Então, a matemática realmente é muito difícil aqui. Mas nós deixamos aberto. Se vocês conhecerem algum médico que queira ser credenciado, pode mandar para nós que a gente credencia no mesmo momento. A questão do primeiro e segundo escalão não tem, porque toda a medicina de alta complexidade ela é feita aqui no Hospital do Servidor. Nós não queremos fazer medicina de alta qualidade, de alto nível, que são os casos complexos, que requerem tecnologia, em hospitais pequenos da Baixada, porque o resultado é pior e o custo é maior. Então, nós temos que trazer. Eu fiz um estudo que quanto menos casos um médico atende daquele diagnóstico, maior é a mortalidade dos casos quando ele atende. Então,
precisamos concentrar a casuística para gerar experiência. Então, realmente, o caso que... Quem não vai conseguir é aquele que o médico pedir, vamos ver se um ultrassom para ver se está tudo bem. Esse é que vai reclamar. Agora, o doente que tem um tumor de fígado, ele vai ser atendido. Se esse doente for e faz um ultrassom e se ele diagnostica uma doença grave, ele é imediatamente atendido aqui. Então, essa dinâmica que nós precisamos fazer. Então, eu queria mais uma vez agradecer, dizer que você sabe que tem uma ligação muito grande com a Baixada. Inclusive, lá nós fomos visitar a Santa Casa, eu que pus o AME na Santa Casa, vocês lembram disso, né? Você lembra disso? Eu lembro disso. Eu lembro que naquela época você estava em plena campanha, a gente ajudava muito. Então, você sabe que toda sexta-feira eu durmo no Guarujá. Eu sei disso. Eu fico do lado do Santo Amaro, do Guarujá. Então, eu tenho uma ligação muito grande com a Baixada. Vocês veem, por exemplo, o Santo Amaro, que é um hospital meu do coração, não conseguiu fazer convênio, porque não aceitaram. E agora tem aquele pessoal lá que assumiu o Dom Domênico e não aceita fazer o convênio com o IANSP. Então, é uma coisa realmente difícil isso aí. Acertar o orçamento com o preço e o empenho e a previsão é muito difícil. Doutor Polara, presidente, só para concluir o que faltou, em relação a essa quarteirização, ou seja, tem uma empresa que administra os convênios, isso existe mesmo? Não seria mais fácil o próprio IANSP fazer diretamente isso? Não, isso não existe para todo o convênio, existe para os hospitais. Por quê? Porque os principais hospitais da Baixada não têm documentação para entrar diretamente no IANSP. Então, foi lá atrás, há muitos anos atrás, foi criado, essa é uma empresa intermediária, ela contrata o hospital, e o hospital, e nós contratamos essa empresa, e ela traz toda a documentação necessária. Por exemplo, se eu fosse credenciar lá o Frei, qual que é o Frei? Frei Galvão, que é o nosso principal hospital lá, Frei Galvão não tem documentação, não tem como credenciar, pela lei. Se houvesse uma possibilidade de, como existe no SUS existe uma exceção que diz o seguinte: quando o hospital é o único da região e houver necessidade, você tem uma certidão positiva com efeito negativo, entendeu? Então, isso também poderia ser criado numa nova lei do IANSP que está tramitando aí. Eu acho que o IANSP teria que ser uma entidade privada, uma fundação, alguma coisa assim. Por quê? Porque aí os salários seriam descolados do salário da Previdência. O único problema do servidor público, o único problema é que o governo não quer abrir mão da gestão do IANSP. Entendeu? Eu até entendo, porque é uma área muito sensível. Mas, por exemplo, a Sabesprev, lá, a SPPrev já se transformou em fundação. Já é uma entidade que arrecada, cuida das aposentadorias e é uma fundação. Então, eu queria mais uma vez agradecer e colocar à sua disposição. Se tiver alguma identificação pontual que você sinta ali na região, por favor, me procure, que eu quero atender assim com o maior prazer. Obrigada, deputado Caio, obrigada, doutor Wilson Polara. Queria só pedir, Polara, se você conseguir colocar para mim na tela novamente, aquela tabela que você colocou de o decréscimo do déficit anual, aonde chegou em menos 70 e... Você conseguir colocar para mim na tela novamente, por favor? Presidente, nós vamos ter acesso a essa apresentação, né? Eu vou pedir para o doutor Polara colocar, disponibilizar para a comissão, para que a gente também passe para cada um dos... exatamente essa aqui. Exatamente essa, Polara. Então, aqui... eu queria só que você me localizasse nessa tabela, aonde entrou, em que momento entrou o aporte feito pelo governador Márcio França.
É aí. Tá. Então, nada mais aconteceu do que teve também o intuito, justamente em 2018, curioso. Exatamente. A gente tinha um déficit de menos 236, né, milhões, é isso? E aí teve um aporte no ano de 2018, em que momento, mais ou menos, isso? Outubro, novembro e dezembro, 3 prestações. Tá. Bom, então, assim, nada mais foi isso do que uma tentativa, um saneamento do que do déficit que havia no ano anterior, que, na verdade, também nada resolveu, porque ainda fechou o ano. Deixa eu te mostrar uma coisa aqui, olha. Aqui você vê 59 milhões de saldo negativo. Sabe quanto foi o contingenciamento? 59. Aqui você vê 82. Qual foi a primeira prestação aqui do 138? Foi em outubro. Tá. Será que o governo... Ok. Então, o que acontece? Nós estaríamos, desde que eu entrei aqui, nós estaríamos estáveis, não fossem os contingenciamentos. Não estaríamos estáveis, não fossem os contingenciamentos, mas assim, não foi a salvação da lavoura, só queria deixar isso muito claro, porque tinha um déficit que era praticamente do dobro. Se eu tive um prejuízo de 59 no ano, e o governo me tirou 59 do que estava orçado, o meu orçamento estava fechado. O ano estava 0-0, tanto 19 quanto 20. Nós fizemos o planejamento certo, é que chega na metade do ano, entra um contingenciamento sem que você espere. E o governo também aportou agora 162. Agora aportou 108 milhões. Na realidade, esse 54 da diferença foi resultado nosso, porque uma parte das despesas desse 239 estão embutidas nesse 1.843.000 aqui, ó. Mas teve um aporte do governo agora também, que fez com que reduzisse também o resultado. Milhões. Ok. Perfeito. Temos alguma outra pergunta a ser feita por algum outro deputado que esteja participando? José Américo estava. Coronel Nishikawa. Da minha parte, quero agradecer a presença do doutor. Eu acho que esclareceu muita coisa. Nós sabemos que a área da saúde sempre está deficitária, mesmo porque, no caso, não é o sistema SUS, mas nós sabemos que a tabela SUS não cobre, aliás, cobre em torno de 60% do custo da saúde. Então, sempre vai estar deficitária. Nós mandamos algumas emendas aí para o IANSP, tentando, evidentemente, minimizar os problemas que existem aí de saúde. Então, contem conosco sempre. Nós estamos aqui para ajudar. Obrigada, deputado Coronel Nishikawa. Acho que agora não temos mais nenhuma pergunta a ser dirigida ao doutor Wilson Polara. Peço só, Polara, para que você encaminhe a sua apresentação para a comissão, para que a gente disponibilize para todos os membros da comissão, e vamos também fazer o empenho aqui para ouvir as demais instâncias, para se esgotar o assunto, essa matéria, e conta com a gente também para qualquer eventualidade, para qualquer necessidade que você tenha, a comissão sempre estará à disposição, e foi um prazer revê-lo, mesmo que por aqui. Presidente, pela ordem, só para... É uma pergunta que acho que tem a ver com todos nós, deputados, né? Nós fizemos uma emenda, todos nós deputados, a Assembleia inteira, de 50 milhões para o IANSP no ano passado, se não me falha a memória. Só para saber, doutor Polara,
foi paga ou não? Só para a gente entender que foi um compromisso de toda a Assembleia aí com o IANSP, só para entender se foi paga ou não essa emenda, e agradecer mais uma vez a presidente da nossa comissão. Esse ano, Edmir, que ano foi? Desculpa, doutor, Edmir, que ano foi? Desse ano foi. Não, do ano passado, 19 para 2020. Esse ano? Não recebemos. De 2020. Nós não recebemos. Obrigado, excelência. Então, a gente vai verificar também essa questão da emenda. Deputada Edmir Chedid, vamos fazer essa verificação. E não havendo mais nada a ser tratado, gostaria de agradecer mais uma vez a presença do Dr. Wilson Polara, representando aqui a superintendência do IANSP, toda a sua equipe, e dizer que a comissão está à disposição. Tenham todos uma boa tarde. Estou apaixonado por essa.